Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, por esse dia maravilhoso. Abençoa-nos, protege-nos e ampara-nos hoje. Que tudo que nós fizermos, falarmos e até pensarmos seja para a tua honra e para a tua glória. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31, que diz assim: Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você sabe qual a profissão dos discípulos de Jesus antes deles serem chamados para segui-lo? Sabemos a profissão dos seguintes discípulos: Pedro, Tiago, irmão de João, João, André, irmão de Pedro, eram pescadores. Mateus era cobrador de impostos. Os outros nós não sabemos. Nenhum deles era rico, letrado ou de grande fama. Pescadores e cobrador de impostos eram profissões humildes e desprezadas. Por que Jesus não escolheu nenhum escriba, fariseu, que eram os conhecedores do Antigo Testamento? Ou até quem sabe, por que Jesus não escolheu um sacerdote do templo? Diz assim o texto: Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Jesus não queria que os homens que fossem fundamentar a fé cristã depois da sua ida aos céus fossem tentados a se acharem bons demais ou acharem que a força e o poder vinham deles. Deus transformou homens simples em instrumentos poderosos na mão de Deus. Deus capacita as pessoas que Ele escolhe para servi-lo. Foi Jesus quem chamou os 12 discípulos e depois chamou o apóstolo Paulo para serem aqueles que fundamentariam a fé cristã. Foi Jesus quem os capacitou a serem seus discípulos. Foi o Espírito Santo de Deus que veio a eles fez sair no Pentecoste e proclamar a boa notícia da salvação pela fé em Cristo para as pessoas que estavam em Jerusalém. Na igreja cristã não existe espaço para orgulho, jactância ou alguém se achar bom demais ou melhor do que os outros porque tem mais bens materiais, porque tem mais capacidades ou porque tem poder no mundo. Pelo contrário, no cristianismo, a exemplo de Jesus, o que tem mais capacidades deve servir aos que são menos capazes.
Assim fez Jesus Cristo. Ele era o Filho de Deus. Ele era tão poderoso que Paulo fala assim em Colossenses 1, 15 a 17. Ele, Jesus Cristo, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Jesus Cristo, por amor a nós, pobres e miseráveis pecadores, mesmo tendo todo o poder nas suas mãos, deixou o céu, assumiu a natureza humana, nasceu em uma estrebaria pobre, viveu em pobreza e acabou sofrendo toda a ira e castigo eternos de Deus em nosso lugar na cruz para nos salvar. Ele veio ao mundo para nos servir e para nos salvar, como ele mesmo diz em Mateus 20, 25 a 28. Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Por isso Jesus chamou e chama pessoas humildes, que até podem ser ou não ser ricas, bem-sucedidas na vida, inteligentes, capacitadas, mas que têm um coração humilde, que querem servir a Cristo e servir aos outros. Paulo então fala isso, assim: isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. E agora me veio uma coisa na minha mente assim: como Deus nos vê? Deus vê em nós pecadores, porque de fato todos os seres humanos pecam e estão afastados por eles mesmos da gloriosa presença de Deus e condenados ao inferno eterno. Assim, todos os seres humanos precisam olhar no espelho da palavra de Deus, especialmente os 10 mandamentos, e reconhecer que não merecem nada de Deus, senão o justo castigo neste mundo e no inferno por seus pecados. O que mudou tudo foi Jesus Cristo. Ele pagou a nossa dívida com Deus, que são os nossos pecados, na cruz. Morreu, ressuscitou, e hoje, através do Espírito Santo, vem a nós pela palavra de Deus, pelo batismo e santa ceia, faz de nossa vida sua morada, sua casa, como diz Paulo em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou alto preço. Portanto, usem o corpo de vocês para a glória dEle. Pela fé, Jesus Cristo habita em nossas vidas e Deus nos olha através de Jesus. Por isso, Deus nos vê como seus filhos e filhas e nos aceita para vivermos com Ele no céu. Por isso, não há motivo para ninguém se orgulhar, se achar melhor do que os outros. Todos nós vivemos para servir a Cristo e levar o amor de Deus em Cristo para todas as pessoas que pudermos, como diz Paulo no texto de hoje. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria, e é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Paulo termina o texto de hoje dizendo: portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor fez por ele. Estimado irmão e irmã,
Tem torcedor de time de futebol que vive com a camiseta do seu clube, fala muito de tudo o que acontece com o seu clube e acompanha os jogos sempre que acontece. Ele tem orgulho do seu time, mesmo quando o time não está bem classificado. Paulo diz que nós cristãos temos um motivo para nos orgulharmos no bom sentido. Termos alegria de sermos de Cristo, de pertencermos a Ele, de vivermos e podermos falar de Cristo e de tudo que Ele fez por nós. Que você hoje possa reconhecer com humildade os seus pecados, confessá-los a Deus, pedir o seu perdão e, na certeza do perdão de Deus, se alegrar com tudo que Deus fez e faz por você através de Cristo. Que você, junto de sua igreja, possa ser um instrumento nas mãos de Deus para salvar pessoas pela pregação da palavra de Deus. Que Deus capacite você a ser uma luz que brilha junto das pessoas que passarem por você todos os dias, para que elas possam ver Cristo em você e em tudo que você faz e fala. 2 Timóteo 1, 6-9 diz assim: por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as minhas mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor de nosso Senhor, nem se orgulhe de mim que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós fomos chamados das trevas do pecado e do inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Que nós possamos com humildade te servir, te amar, te buscar, viver uma vida comprometida contigo, com a tua palavra, com a oração, com a igreja. Que possamos também testemunhar a nossa fé para tantas pessoas que estão perdidas neste mundo. Que sejamos instrumentos nas tuas mãos para salvar pessoas. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.